A primeira infância é o período que vai do nascimento até os 6 anos de idade. Várias pesquisas têm mostrado que a primeira infância é o período de maior desenvolvimento cerebral, com cerca de 1 milhão de conexões cerebrais sendo feitas por segundo. Isso significa que a primeira infância é uma janela de oportunidades para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, como memória, inteligência, e as socioemocionais, como persistência e resiliência. Nesse período, as crianças têm que estar num ambiente saudável, com proteção e estímulos, como jogos, brincadeira, contato com livros. Por outro lado, se a criança estiver num ambiente tóxico, isso pode levar a consequências ruins para o seu futuro. A primeira infância virou política pública porque os cuidados na primeira infância têm efeitos na sociedade como um todo, e não só para as famílias individuais. Vamos pensar em crianças pobres que nascem em famílias vulneráveis. Essas crianças, muitas vezes, não têm a oportunidade de se desenvolver plenamente, porque não têm oportunidade de brincar, de jogar. Os pais, muitas vezes, não têm tempo para fazer uma leitura de livros para essas crianças. Então, o desenvolvimento cerebral dessas crianças vai ser um pouco mais lento. Quando essas crianças chegam na escola, elas vão ter dificuldade de aprendizado. O que acontece depois? Repetência e evasão escolar. Elas acabam saindo da escola antes de concluir o ensino médio. Já as que têm um desenvolvimento pleno, com estímulo e proteção na primeira infância, vão ter um aprendizado mais rápido, vão evoluir nas séries de maneira mais rápida, vão se formar no ensino médio, acabam entrando na faculdade muitas vezes. Essas crianças vão, no futuro, aprender mais coisas, se formar em profissões relevantes para o país, vão ganhar um salário maior e vão contribuir para o país, vão pagar mais impostos, vão ficar menos dependentes de programas de transferência de renda. Tudo isso beneficia a produtividade, o crescimento econômico do país. Com o país crescendo mais rápido, todos vão se beneficiar. Assim, as desigualdades na primeira infância levam a desigualdades na vida adulta, criando um círculo vicioso, em que pobreza na infância gera pobreza depois. Um dado interessante é que em 2023, o percentual de pobres entre as famílias pardas, pretas e indígenas com crianças era de 36%, ao passo que nas famílias brancas era de apenas 17%. Temos várias políticas públicas na primeira infância. Na educação, por exemplo, temos as creches e pré-escolas, que são oferecidas nas cidades brasileiras. Na área da saúde, temos a atenção básica, incluindo a estratégia de saúde da família. Na área social, temos o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família e o Programa Criança Feliz. Na habitação, temos o Programa Minha Casa Minha Vida. Essas políticas públicas são importantes, mas elas não conversam entre si. Assim, não sabemos quais crianças estão nas creches, mas não recebem Bolsa Família, nem visitação da Estratégia de Saúde da Família. Outras crianças recebem Bolsa Família, mas não têm vagas na creche. Assim, é necessário saber o CPF de cada criança brasileira que está em cada base de dados dos programas sociais. Só assim saberemos as carências de cada criança. E seria possível criar programas multissetoriais que são importantes para maximizar o impacto de cada um desses programas sociais. Políticas públicas para a primeira infância nos países escandinavos são mais eficientes, por exemplo. Esses países, os pais têm um período maior de licença maternidade e paternidade. A criança, quando nasce, recebe um pacote de políticas públicas multissetoriais, que busca diminuir as desigualdades e criar um país mais coeso socialmente. Isso mostra que cuidar bem da primeira infância pode trazer para o país uma maior coesão social, menor desigualdade, maior aprendizado nas escolas, mais produtividade e maior crescimento econômico. E é por isso que é necessário tratar a primeira infância como prioridade para o país como um todo.